10h09, voltamos a falar do ataque à faca que aconteceu na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Esse ataque deixou 4 pessoas feridas, sendo 3 professoras e 1 estudante. Um crime cometido por um adolescente de 13 anos que foi levado pela polícia até a delegacia. Vamos direto à escola, por lá continua Ivan Brandão nos trazendo informações atualizadas. Ivan, o que você nos conta aí? O Ivan tem acompanhado os relatos de pais e de adolescentes que têm saído ali, né? Todos muito angustiados, chocados com o que aconteceu, não é, Ivan? É isso, Sheila. Além dessas 3 professoras e um aluno ferido que você falou, um outro aluno também, né, precisou de atendimento médico porque ficou em estado de choque, né? Pelo que a gente ouviu que dos meninos, né, meninos e meninas que deixavam a escola, assim que houve o ataque numa sala do 8º ano, os alunos fugiram. Esse ataque foi a professora que ficou em estado grave, que está com um estado mais grave de saúde. Todos os alunos fugiram da sala e imediatamente nas outras salas eles começaram a fechar a porta e por isso não houve mais feridos, né? Não houve ação em outras salas de aula. E aí você comenta aí, né, dos pais mais angustiados ainda do que os estudantes. Impressionante mesmo. Eu conversei há pouco com o Josimar e aí ele fala desse carrossel de emoções que é receber a ligação da escola com muita apreensão, com muita angústia, mas depois do alívio de saber que o filho dele estava são e salvo. Eu fiquei desesperado. Da hora que ligaram pra mim falando, na hora que o colégio ligou pra mim falando assim, o seu pai do Daniel, eu falei assim, sou, o que houve? A mulher caguejou, eu fiquei desesperado. Você achou que tinha... Um pai acha que quando vai deixar o filho na escola pode receber uma notícia assim? Não, sinceramente, nem se preparando a gente consegue. Pois é, e aí, Sheila, há também por parte dos pais uma reclamação aparentemente antiga em relação à segurança mesmo da escola, né? A presença de policiais militares nas ruas aqui do entorno da unidade de ensino e de funcionários mesmo que ficassem aqui na escola fazendo essa segurança. Nesse momento a gente ainda tem cerca de 20 alunos ali dentro, né, esperando os pais chegarem para, enfim, deixarem aqui a unidade de ensino. A presença do secretário estadual de Educação, Renato Feder, do secretário estadual de Segurança Pública, o capitão Derrite, e também já os primeiros trabalhos da perícia. A gente há pouco acompanhou a chegada desses peritos da Polícia Civil que já começam então esse trabalho de investigação aqui na escola. Então nesse momento assim, o sentimento pelo menos aqui é de alívio, porque os pais que chegam sabem que vão chegar e buscar os filhos sãos e salvos, mas ao mesmo tempo, como você citou, de muita apreensão, né? Porque geralmente isso causa um trauma muito grande, né? Esses meninos vão voltar a estudar, vão voltar a pisar aqui. O que a gente sabe da história, também pelo que contaram os alunos e pais de alunos, é que a ação de hoje foi motivada por uma briga que começou na semana passada, uma briga entre 2 alunos. Um deles não veio estudar hoje, não estava aqui, talvez fosse um alvo em potencial desse menino de 13 anos que acabou esfaqueando professores e um outro colega de turma. E que essa briga, depois dessa briga, uma briga em que houve inclusive insultos racistas por parte de um desses alunos, eles continuaram nesse clima de animosidade na última semana, e o aluno que cometeu o crime hoje falava isso, falava que iria fazer isso, mas que os alunos e professores, enfim, não levavam muito a sério o que ele estava falando. O que a gente ouviu de relatos dele, que ele era um rapaz que não se enturmava muito, ficava mais na sala de aula com fone de ouvido, não interagia muito com os outros alunos. E aí hoje ele simplesmente entrou e, segundo os meninos que estavam ali na sala do 8º ano, ele estava usando uma máscara de caveira, e que não houve nem tempo de tentar fazer alguma coisa. Ele foi direto para essa professora e aí, enfim, desferiu golpes nas costas e também no ombro dela, e depois foi para cima de outros professores. Mas é isso, a gente só vai ter uma ideia mesmo do que aconteceu depois que esse trabalho da perícia for feito ali, pelo menos essas primeiras informações de como ele teria acessado a escola, de como tudo aconteceu ali dentro, porque o que a gente tem por enquanto são esses relatos, né, dos pais e dos próprios meninos que vão deixando aos poucos aqui a escola estadual. Começam a chegar imagens, né? Imagens de circuito interno deste ataque, são imagens todas muito fortes e nós não vamos exibi-las. Estávamos aqui conversando fora do ar sobre essas imagens, aliás já começam a circular, e peço que você também não passe adiante, são imagens bem fortes, né? Inclusive
E estamos aqui empenhados na apuração dos fatos, na apuração do histórico também, porque isso é importante, né? É evidente que a gente está aqui apreensivo, querendo saber o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas, em contato constante com o hospital, e também buscando aqui colher os elementos que compõem a dinâmica e as circunstâncias dessa história toda. Né? Pelo que dá para perceber e captar de tudo isso, é que foi um caso, um crime premeditado, né? Porque ele entra na sala de aula já com alvo ali aparentemente estabelecido, vai na direção da professora usando uma máscara e portando essa faca. O Ivan estava falando de uma discussão na semana passada, né, em que um dos estudantes acabou presenciando essa discussão, mas a coisa pode ser ainda mais antiga, né? A gente está em contato com a Ellen Brown, que está na delegacia, acompanha os primeiros passos aí da investigação desse ataque na Escola Estadual Tomásia Montoro. Agora, esse aluno, Ellen, ele teria saído da escola e voltou nesse ano, né? E já se queixava de outras discussões, até de casos de bullying, certo? O que a gente tem de informação, de atualização aí sobre as investigações, Ellen? Exatamente, Carla. Isso é um ponto bastante importante aqui, que vai se desenrolar à medida que forem sendo ouvidas as pessoas aqui nessa investigação, mas esse é um aluno que já estudou nessa escola, que fala de um histórico de bullying. Ele ainda, isso é bastante importante, né? Ele não foi oficialmente ouvido, ele está aqui para ser ouvido, não foi oficialmente ouvido, embora já tenha conversado com algumas autoridades aqui na delegacia. Além dele, já está na delegacia os responsáveis por ele, ou seja, mãe e pai, já chegaram aqui à delegacia, chegaram encobertos, né, por casacos, para não serem assediados pela imprensa, pelas pessoas que estão aqui, até porque também já chegaram a delegacias, por exemplo, o jovem estudante que acabou ferido por esse menino, ferido quando foi tentar intervir nesse ataque à professora. Então, está esse jovem por aqui, acompanhado de seus pais, há outros colegas que estão chegando aqui para prestar depoimento, tudo isso para tentar fechar um quebra-cabeça, e isso é bastante importante falar, porque um caso de bullying, ele nunca é um caso isolado, não é uma briga, a briga pode ser um estopim, mas ele é um caso construído, ele só se caracteriza quando ele é perpetrado continuamente, e é isso, é claro, por exemplo, que a conselheira tutelar falou mais cedo aqui conosco, que o conselho vai ter que acompanhar, vai ter que analisar durante a investigação, acompanhando a investigação também. Agora, é bastante importante aqui, já chegaram aqui, como eu falei, estão chegando aqui ao longo da manhã de hoje, alguns desses pais que o Ivan ouviu, e a gente conversou com uma mãe que confirma justamente o que o Ivan nos trazia, essa ocorrência da briga na última semana, na briga entre alguns colegas, esse menino de 13 anos que cometeu o crime na manhã de hoje, com outro colega, o filho desta mãe, ela pediu para não ser identificada, ela está aqui para acompanhar o depoimento do filho, estava na sala de aula, acompanhou então todo esse crime e estava ao lado do menino que foi ferido. Ela descreve o que o filho contou para ela que vivenciou nessa manhã. Estava em aula, quando o aluno entrou, agrediu a professora dentro da sala de aula. Ele está bem, o colega dele também está bem, graças a Deus. O menino que ficou ferido foi o que tentou defender a professora. Ela diz que, pelo menos no relato do filho, esse menino que já está aqui, esse que ficou ferido no pulso, ele ficou ferido no pulso justamente porque tentou defender a professora. Bom, as oitivas vão continuar aqui na manhã de hoje, devem continuar por aqui e, como eu disse, é isso. Está tendo todo um cuidado por se tratar de crianças, que a gente está falando por aqui, né? A imprensa está sendo mantida a uma distância dessas pessoas que estão chegando por aqui, para tentar entender esse jogo, o que levou a esse fato até aqui hoje. E estão chegando então pais, crianças, responsáveis, autoridades da própria escola estão vindo até aqui também para ser ouvidas, e esse deve ser um trabalho que começa então a ser construído hoje. A imagem é bem clara, né? Ela mostra esse garoto sendo o primeiro a se aproximar do agressor, se defendendo ali com as mãos, né, Ellen, das facadas. Foi ele que foi machucado no pulso pelo rapaz que carregava essa faca. Ele dava estocadas, né, de cima para baixo. Pensa naquela cena do Psicose, né, em que o personagem lá do Norman Bates esfaqueia a mãe de cima para baixo e não na lateral, né, como
enfim, como é outra maneira de você utilizar uma faca, com muita força mesmo, e muito rapidamente a professora que se feriu ali gravemente não teve o menor tempo para entender o que estava acontecendo antes que o ataque fosse iniciado. E registre-se que todos os alunos saíram correndo da sala de aula, é claro, é a reação que é a mais natural mesmo numa hora dessas, mas um dos alunos ficou para conferir o estado de saúde, como é que estava a professora, que havia sido o principal alvo do ataque. Ivan, Ellen, algo a acrescentar? Alguma novidade aí antes que a gente se despeça por hora? Eu gostaria só de pontuar que, bom, esse menino, que foi o que defendeu a professora, está por aqui. A gente conseguiu ver que ele está com o pulso enfaixado, mas pelo menos ele está bem, né? Ele vai prestar depoimento. Fisicamente, ele pelo menos chegou aqui bem. Isso é pelo menos uma boa notícia nessa manhã, né? Ivan, você começou a falar também. Não, porque há agora uma atualização, né? A nota oficial do governo do estado que chegou pra gente, Megali, que atualiza o número de feridos, inclusive, né? São 4 professores e 2 alunos. Então há um professor aí que não estava nas nossas contas, ou enfim, a gente não tinha essa informação, mas há um 4º professor também ferido, além desses 2 alunos, esse que a Ellen citou, e um outro que ficou em estado de choque depois desse ataque. Enfim, o governo do estado diz que lamenta e se solidariza, né, com as famílias dos professores e dos alunos vítimas desse ataque, feito por um ataque à faca, feito por um adolescente do 8º ano aqui da Escola Estadual Tomásia Montoro. Diz que a polícia militar foi acionada, a Polícia Civil investiga os fatos, como a gente disse, né, os peritos já estão aqui iniciando o trabalho de investigação, com a presença dos secretários de Educação, Renato Feder, e também de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para não só tomar essas primeiras medidas, mas também para prestar apoio aos professores e aos familiares. Boa, Ivan, obrigada pelas informações. Já mais atualizações a respeito desse ataque. A Ellen já foi também, né? Já foi. Não, tá conosco. Tô aqui. Ellen, eu perdi uma informação. Os pais do agressor estão ao lado dele? Eles estão na delegacia? Estão por aí. Estão por aqui. Primeiro chegou a mãe, depois o pai. Os dois, como até descrever, eles chegaram encapuzados aqui, né? A polícia ajudou os dois a chegarem de forma muito discreta para não terem o rosto identificado por aqui. E estão aqui, sim, para acompanhá-lo. Valeu, Ellen. Em instantes a gente volta a falar sobre esse assunto, volta a acionar nossa reportagem, trazendo mais das investigações, mais do estado de saúde dos feridos. Este ataque que deixou, agora com essa atualização, né? O Ivan Brandão trouxe a informação de 4 professores feridos e 2 estudantes. Um dos estudantes, a gente vinha falando, né? Um deles foi levado em estado de choque para o hospital e um outro atingido à faca.